Você sabe o que são níveis de leitura? Ou, para ser mais específico, sabe que existem 4 níveis de leitura? Se não souber, não precisa ficar triste, está tudo bem. Nós estamos aqui para te explicar. Mas antes de explicar esses 4 níveis de leitura, precisamos saber a diferença entre um nível e um tipo de leitura. Os tipos de leitura não têm uma relação entre si, ou seja, se no primeiro tópico está falando de um assunto, no segundo tópico esse assunto já não será mais abordado. Enquanto nos níveis de leitura, os tópicos têm uma relação direta, ou seja, o primeiro nível não se perde no segundo, o segundo nível não se perde no terceiro e o terceiro não se perde no quarto. E esse quarto e último nível engloba todos os demais, mas ele não apaga o sentido dos outros níveis, e sim os supera. Bom, após essa diferenciação entre níveis e tipos, podemos prosseguir para os 4 níveis de leitura. O primeiro, a leitura elementar. Bom, para o primeiro nível da leitura, a leitura elementar, ocorre geralmente quando somos crianças e estamos aprendendo a ler, aprendendo a ligar sílabas, aprendendo a ligar letras, palavras, e o desafio é principalmente entender os símbolos que estão escritos e decodificar, formando, novamente, palavras, frases, textos, pensamentos e etc. Geralmente esse nível é o mais importante, uma vez que ele é a base de tudo para você entender o que ele está escrito e não apenas o sentido da palavra por si só. Colocamos aqui nesse nível de leitura a série Coisa Mais Linda, situada na década de 1950, que acompanha inúmeras protagonistas, todas mulheres, e uma delas uma negra analfabeta. Por conta desse pequeno problema na sua educação, pela falta dessa educação, ela tornou-se um alvo de preconceito e acabou perdendo a sua independência. E infelizmente a gente consegue ter situações muito semelhantes a essa hoje em dia por simples ignorância das outras pessoas ou a falta de compreensão, de empatia, e isso é recorrente até mesmo nos dias de hoje. Bom, prosseguindo, temos a leitura inspecional, que acaba sendo uma leitura rápida e que se dedica a trechos de livro, tentando extrair o máximo de informação no menor tempo possível. É diferente de apenas folhear, é diferente da leitura elementar, uma vez que você já consegue gerar todo o seu sentido e toda a informação necessária a partir de palavras e letras, e você vai acabar literalmente só lendo aquele trecho ou aquela parte superficial do texto, superficial entre o seu contexto, mas que vai acabar trazendo as informações que você vê necessárias. Nesse caso, a gente trouxe uma situação mais geral, algo mais rotineiro, nada muito específico. Um leitor a caminho de casa traz consigo um pequeno livro, que o devora consoante o metrô passa aceleradamente pelos seus trilhos. Tem aquele pequeno tempo para ler em meio à sua rotina exaustiva, porém não foi por isso que deixou de ler grandes autores, como Euclides, Machado e Clarice. Dentre esse caso, a gente consegue analisar o nível de leitura inspecional, uma vez que ele acaba sendo demonstrado por um curto espaço de tempo, Um leitor durante o metrô ou uma pessoa que tem o seu percurso de casa sempre bem fixo. Como terceira leitura, temos a leitura analítica, que diferente da inspecional, ela foca no que o leitor quer analisar e por tempo indeterminado. Então, naturalmente, ele acaba tendo todo o conhecimento que o livro busca trazer e todas as interpretações as quais o livro idealiza. Não entrariam as metáforas, as anamorfias e por aí vai. Isso é para o próximo tipo de leitura. Nesse caso, a gente colocou... a gente acabou trazendo como nós, universitários que acabamos de ler o livro Como Ler um Livro, de Mortimer Adler, e que demonstra que conseguimos retirar algumas informações que foram necessárias ou que foram bases, fundamentos para a sua autoria, uma vez que a gente conseguiu trazer toda a informação que o livro traz de forma reduzida, e bem sintática,
para poder tá colocando para vocês o que vem a ser cada nível de leitura. Então esse foi o nosso caso. E por último, mas nunca menos importante, o último nível de leitura, a leitura sintópica. Sendo assim, o mais complicado e o mais exigente, uma vez que esse nível ele vem para comparar livros, para trazer novas análises, não só pelo viés em que o livro idealiza, mas também por toda a forma que se exista, ou por qualquer metáfora que tenha. Isso, nesse nível de leitura, demonstra que você tem um conhecimento completo, desde formar palavras e textos, frases, até mesmo analogias e a parte de metáforas. Aqui a gente trouxe um livro em específico que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, uma vez que ele acaba trazendo muitas ironias, metáforas e uma alta exigência lexical para você poder estar entendendo todo esse contexto e esse texto, uma vez que acaba retratando a memória de alguém que já faleceu, né? Então isso acaba já sendo algo não lógico, como que alguém que faleceu acaba escrevendo um livro. Então já existe esse primeiro debate e isso acaba levando durante a obra inteira. E muitas pessoas, pela falta desse nível da leitura sintópica, acabam não percebendo esse pequeno detalhe, mas que muda totalmente a interpretação do texto. Ok, agora que aprendemos um pouco mais sobre os 4 níveis de leitura, o elementar, inspecional, analítica e sintópica, acho que já podemos fazer uma leitura mais completa, não é? Como por exemplo, quando você for realizar uma prova ou até um vestibular, você agora pode aplicar a leitura inspecional. Ou a analítica, que como acabamos de aprender, são níveis de leitura que nos ajudam a identificar as informações mais importantes do texto em um tempo menor. Ler é viajar sem sair do lugar, voar sem ter asas, caminhar sem tirar os pés do chão, sonhar acordado, navegar em um mar de palavras, soltando a imaginação.